castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, queridos irmãos. Bom, eu recebi, o convite por estar conduzindo aqui essa aula nesse dia. E eu achei por bem trazer o assunto. Não é o meu campo profissional, não sou formada em comunicação, mas atuo dentro do vasto campo de recursos humanos. Eu atuo com a parte que a gente chama de endomarketing, que é a comunicação interna, a forma da gente levar uma informação dentro da empresa aos colaboradores. E aí, pensando no tema que o Conselho propôs a respeito de relacionamentos, Deus realmente me colocou no coração de trazer um pouquinho sobre esse assunto. A Bíblia tem vastas orientações a respeito desse tema. Então, autores diferentes falam a respeito do uso da língua, da fala, da comunicação como um todo. Então, eu gostaria de trazer esse assunto porque eu tenho plena convicção de que você pode aperfeiçoar, aprimorar a sua forma de se expressar, não no sentido de trazer uma oratória, mas a forma em que você realmente comunica, interage com as outras pessoas, quer seja da sua família, quer seja na igreja. A gente vai falar um pouquinho, claro, tanto no aspecto bíblico da comunicação, mas em algumas orientações técnicas também sobre o assunto. Para a gente ter relacionamento saudável, não tem como se a gente não pensar em aprimorar essa competência que é a comunicação. É uma das principais competências para a gente realmente desenvolver bons relacionamentos. Com certeza, ser feliz, alcançar a felicidade é um objetivo do ser humano, e tenho certeza que todos aqui respondem de forma positiva. E um dos aspectos em comum, por mais que felicidade seja um tema um pouco subjetivo, e cada pessoa pode entender ser feliz de uma forma diferente, mas se tem um aspecto em comum para uma pessoa se sentir bem e feliz, está baseado exatamente nos seus relacionamentos, como a saúde dos relacionamentos dessa pessoa, seja no aspecto casamento, com os filhos, enfim, uma pessoa num leito de enfermidade, já num leito de morte, uma das principais coisas que ele tende a fazer depois que vem a informação desse estado, e essa fase terminal, é muitas das vezes ajustar relacionamentos. É chamar alguém para dizer algo, para pedir um perdão, enfim. Então, eu acho que a comunicação ela tem total relação para a gente fortalecer os nossos próprios relacionamentos aqui, internos. E nós vamos, nesse momento, fazer uma oração, porque meu objetivo é, acima de tudo, é claro, que Deus seja glorificado e que Ele, então, me use para conduzir este momento, para que a gente possa, então, juntos aprendermos. E, se os irmãos quiserem interagir, complementar, fazer algum comentário, fiquem à vontade, podem se manifestar. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por esse privilégio, esse banquete espiritual na manhã deste dia. Louvamos pela noite de descanso, a restauração. Nós te agradecemos, Deus, por termos a nossa casa, o nosso abrigo, termos a oportunidade e o privilégio de nos alimentarmos pelo café da manhã, todas as manifestações em grandes e pequenos detalhes do amor e do cuidado do Senhor para conosco. E, de uma forma especial, este é o dia que o Senhor fez, o dia separado para que o teu povo estivesse reunido. Então, que o Senhor possa agora falar aos nossos corações, aplicando aquilo que o Senhor trouxe ao meu, para estar transmitindo, e que o Senhor possa, acima de tudo, ser honrado, glorificado através das minhas palavras, direcionando os meus lábios e abençoando para que cada irmão aqui tenha o coração aberto, disposto realmente a refletir sobre a sua conduta, e que o Senhor possa realmente, Deus, ter prazer e satisfação nos relacionamentos, na nossa comunhão.
Em nome de Jesus, nos abençoe, nos instrui e nos ensina nessa escola dominical, bem como a todas as demais classes agora reunidas, que a Tua palavra seja aplicada e nós possamos sair daqui como operosos praticantes da mesma. Nos ensina em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler alguns textos e aí nós vamos começar em Provérbios. Então, eu vou falando, né, o texto, na verdade, vai aparecer aqui. E aí os irmãos podem ir acompanhando comigo, porque vão ser versículos. Então, dá para a gente ir numa sequência, lendo, acompanhando um a um, com calma e com atenção. A começar aí de Salomão, né, falando a respeito da comunicação, vamos ver o que ele nos instrui. A começar de Provérbios 10, o versículo de número 8. E aí nós vamos depois folheando em ordem, e aí todos conseguem, né, acompanhar e ler. Vamos ler em uma só voz todos esses versículos que eu for citando, a começar do 10, Provérbios 10, versículo de número 8. Vamos lá? Espera aí que eu estou ouvindo ainda algumas folhinhas, acho que dá para ir, né? Então vamos. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Então está aí, aquele que é insensato de lábios, ou seja, né, que falta com a prudência, ele vem a arruinar-se por causa, né, da sua boca, daquilo que ele fala, daquilo que ele transmite, daquilo que ele comunica. Ainda no capítulo 10, agora no versículo 19, vamos lá? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, sem dúvida alguma, aquele que é impulsivo para falar, é reativo, é muito emocional, ele tende a pecar, né, a transgredir, porque toda vez que a gente vai com muita velocidade, com ímpeto, né, eu estou sendo muito mais reativo do que dando uma resposta propriamente dita. Dar uma resposta é quando você pondera, é quando você tem isso que aqui está chamando de moderação, né? Quando você pensa naquilo que você vai verbalizar. Quando você simplesmente bateu, levou, toma lá da cá, então você está sendo, como aqui o Neo 19 está colocando, você deixa de ter, né, a prudência, porque fala, e às vezes fala de forma impulsiva, de forma impensada. Antes de ir para o 15, porque o próximo versículo seria o 15, mas ontem o Natan citou esse versículo no nosso clube bíblico, a gente fez uma rodada de versículos, eles falaram versículos aleatórios, e o Natan falou esse. E ele está no capítulo 12, o 22, e aí como tem a ver também com esse assunto, eu vou acrescentá-lo. Então, uma página aí para o lado, vamos agora no 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, com certeza, né? Os nossos lábios, eles não devem proferir aquilo que é enganoso, aquilo que é mentiroso. Porque esses lábios mentirosos, esse tipo de comunicação, reflete a abominação ao Senhor. O Senhor tem prazer, mas nos lábios que são fiéis, que agem com a honestidade, com a verdade. 15, versículo 1. Bem conhecido também esse texto. Provérbios ainda, 15, 1. Vamos lá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, diante, né, de uma situação de conflito, e na maioria das vezes uma situação de conflito ela parte por algo que acontece, um ruído, algo que desvia realmente o objetivo principal da comunicação. Na maioria das vezes uma crise conjugal, um conflito, ele acontece, ele parte de um desvio na questão da comunicação. E quando ali, né, o calor acende, né, a gente esquenta emocionalmente, mas a resposta branda, né, quando há esse tom mais alto, áspero, rígido, e que aí, em resposta a ele vem
uma comunicação branda quebra, né, e destrói completamente esse ímpeto emocional. Então, a resposta branda, suave, o tom, né, passivo, calmo, ele vai desviar o furor, porque quem está irado e que vem gritando, ele espera grito, ele espera emoção também na resposta. Mas quando você devolve brandamente, suavemente, a gente desvia esse furor. E a palavra dura, ela pode suscitar a ira. Então, né, uma das formas da gente se irar os filhos, né, como sabemos que há uma orientação, né, de não provocar a ira, uma das formas, né, de trazer ira é justamente usando a palavra dura. Quando a gente leva uma ofensa, quando a gente leva realmente uma expressão que vem trazer dor, isso traz ira, né? A palavra dura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente profere, ainda que corrigindo os filhos, e às vezes os pais fazem isso também no ímpeto, né, emocional, mas tem que ter realmente muita prudência, porque quem nunca, né, foi ferido porque uma palavra foi dita de uma forma desajustada, às vezes na hora errada, o tom errado, e aí isso, sem dúvida alguma, causa, né, um efeito muito nocivo aqui dentro. Fere, causa marcas, mágoas, e que às vezes perpetuam durante anos. Ainda no 15, um pouquinho só à frente, o versículo 4, vamos lá? Juntos também? A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. É o que eu acabei de falar, e somado ao de número 1, né, o versículo, a palavra que é dura, que é perversa, ela sem dúvida causa dor, machuca, quebra todo o espírito aqui. Mas a língua, que ela é serena, ela transmite vida, é árvore de vida, é árvore de prazer. Do mesmo jeito que eu sei que você já teve uma experiência, talvez negativa, por uma palavra que foi dita e que você se ofendeu, que você se machucou, tenho certeza que você também se sentiu renovado, restaurado, vivificado com uma palavra serena, doce, um aconselhamento assertivo. Então, a palavra ela pode realmente trazer vida, cura, restauração. Vamos folhear mais o último versículo ainda em Provérbios, o 21, 23. Vamos um pouquinho só à frente aí, Provérbios no capítulo 21, o versículo 23. Vamos lá? O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, gente, ter moderação, ter o domínio próprio no que falamos, não é só poupar o outro de uma dor. A gente poupa nós mesmos, porque muitas das vezes as angústias que sofremos são causas de uma comunicação aí distorcida, que vai ferir, vai ofender e vai causar conflito, vai aquecer ânimos e vai, sem dúvida alguma, trazer muitos prejuízos. Agora vamos lá então para Mateus 12, 34, é uma expressão, eu sei, um versículo, né, muito conhecido também, que eu sei que os irmãos, muitos até sabem de cor, e eu acho que é bem pertinente a esse assunto. Mateus 12, o versículo de número 34. Vamos também juntos ler as palavras aí de Jesus. Vamos lá? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a gente não vai, né, ser uma fonte de água boa, né, de vida, enfim, se o nosso coração ele não produzir exatamente isso. Se o nosso coração ele estiver lotado de ira, cólera, mágoa, amargura, é aí que, né, nós vamos transmitir de forma inadequada e imprudente, porque a boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Ele é a fonte, né? E Efésios, vamos ver o que Paulo também, estou pegando, né, autores diferentes, mas todos orientando a respeito do mesmo assunto. Efésios 4, 29. Esse texto também é muito conhecido e vamos refletir nele também. Espera aí. Estou chegando lá, só um minutinho, irmãos.
Efésios 4, o versículo 29. Vamos lá? Todos juntos também. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, assim, é um versículo que costura, né, todos os outros, resume tudo o que a gente já leu aqui, né, em Salomão e também em Mateus. E é uma baita orientação para a gente nesse dia, nesse momento. Da boca de um cristão não dá, né, para sair nenhuma palavra torpe. Afinal de contas, do coração ele procede, né, a nossa comunicação. E o nosso coração, né, nós somos templo do Espírito Santo. Então, é fonte de vida. Então, não dá para sair palavra, né, inadequada, palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação. A nossa comunicação ela não é aleatória. Ela tem um efeito produtivo. Ela tem que causar edificação. Aquilo que você fala precisa ser bom. Trazer edificação conforme a necessidade. Ou seja, a gente tem que ter exatamente o fruto do Espírito bem aplicado em nós, todas as 9 características. E aqui, né, reforçando a questão do domínio próprio, porque você tem que saber exatamente a necessidade, porque tem gente que gosta de, eu falo mesmo, eu sou sincero, eu não levo desaforo para casa. E tem gente que às vezes se orgulha, né, de ter esse ímpeto de falar o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, doa quem doer. Então, às vezes, tem pessoas, né, que trazem essa característica, mas que não é nem um pouquinho vantajoso, porque você está acumulando angústia para si, dor e angústia para quem está perto, porque o dano causado por palavras inadequadas e proferidas de forma inadequada é muito grande. Então, conforme a necessidade, não é simplesmente porque você pensa, você tem que verbalizar. Né? Você tem que ter o domínio próprio. Aquilo que você pensa precisa ser, acima de tudo, cercado, né, pelo Espírito Santo, para que você transmita, profira graça aos que ouvem. O ouvido de quem está, né, recebendo a sua comunicação tem que ser realmente agraciado. E, por último, eu vou ler, se os irmãos quiserem acompanhar, eu não citei aqui nesse slide, mas Tiago, ele orienta sobre os pecados da língua no capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos. Pecados da língua e o dever de refreá-la. Eu vou estar lendo lá em Tiago 3, se você quiser aí acompanhar. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o nosso corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e também o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, eu fecho aqui essa sequência inicial de textos,
esse texto é brilhante, né, no que fala a respeito da comunicação, o perigo de não se refrear a língua, e os últimos versículos aqui, o fato da gente ter que ter coerência, né, com o fato de sermos crentes. Como o Neemias orou aqui, ele usou a expressão pequenos cristos. Não dá para a mesma fonte na nossa boca, né, no caso, proferir palavras de bênção, aqui na igreja, cantando, enfim, né, na escola dominical, no ambiente que a gente está aqui, aí a gente tem uma comunicação. Mas saindo daqui e externamente, né, com os nossos familiares ou em outros ambientes menos controlados, porque esse ambiente aqui é um ambiente totalmente controlado, né? Nós estamos sendo observados e aí a gente tende a ter, né, um comportamento mais zeloso, mais cuidadoso. Mas não dá para a mesma fonte proferir água, né, jorrar aí do mesmo lugar a água doce e o amargoso. Não tem como, né? Ou a água ela é doce ou não é. Ou ela é salgada ou ela é doce. Não tem como, né, a mesma fonte jorrar de forma distinta. Assim como usou aqui o exemplo, né, da figueira produzir azeitonas e a videira figos. Cada árvore vai produzir o fruto que deve ser produzido de acordo com a fonte que o produz, que é o nosso coração. E se nós somos templo do Espírito Santo, é graça, como lemos lá em Efésios, que tem que sair dos nossos lábios. Nos seus relacionamentos, na sua forma de tratar o seu esposo, na sua forma de lidar e conversar e dialogar com seus filhos, tem que haver graça, haver respeito, ainda que haja correção na sua fala, enquanto pai e autoridade. Mas, ainda assim, não é com um tom de humilhação, de deboche, de denegrir a identidade ou a imagem, né? Enfim, de ofender a estima, o valor e provocar ira. Então, a gente vai estudar aqui um pouquinho, e aí trazendo alguns aspectos técnicos a respeito da comunicação. A comunicação, então, ela é a competência-chave para aprimorar os nossos relacionamentos e gerar bons resultados. Se hoje você tiver que pontuar, né, de 0 a 10 e você classificar aí uma nota ruim, né, você mesmo entendendo que não é uma nota adequada para o seu relacionamento conjugal, para o relacionamento que você tem com seus filhos, os seus relacionamentos aqui com os irmãos da igreja, com certeza, a competência-chave para você pensar em eu preciso melhorar esse resultado tem a ver com a sua comunicação. Mais do que ter razão pelo que você disse, você precisa ter certeza do que as pessoas ouviram. Eu vou ler de novo essa frase. Mais do que ter razão pelo que você disse, você precisa ter certeza do que as pessoas ouviram. Porque tem pessoas que são orgulhosas e aí elas querem estar certas. Eu falei e eu estou certo, e não quero te ouvir porque eu sou o dono da razão, né? São pessoas com um temperamento mais agressivo, explosivo, um tom às vezes mais áspero. E às vezes a gente gera conflitos por isso, por querer defender a razão. Porque eu quero estar certo o tempo todo e eu não quero dar o braço a torcer, eu não quero reconhecer que eu pisei na bola. Né? Hoje, infelizmente, a palavra, né, perdão, pedir desculpas, está ausente, né, da nossa vida prática, porque a gente está se apegando muitas das vezes na razão. Eu quero estar certo e eu estou certo, então não vou dar o braço a torcer. E aí eu fico emburrado e aí a gente às vezes pune, né, com o silêncio, então vou parar de conversar com você. Vou parar, né, de interagir. Então, a gente pensa que a comunicação ela é um jogo, né, de negociação. Eu converso, mas se ficar frustrado, aí eu vou lá e vou romper. Eu tiro a comunicação, porque ela é o elo. É ela que traz a interação. E aí o silêncio, muitas das vezes, é para a gente tentar, né, emburrado, impor de que eu estava certo. E aí quantos conflitos e situações não acontecem entre duas ou mais pessoas, porque ambos querem, né, proteger a sua razão. Só que mais do que proteger a sua razão, você tem que ter a certeza do que as pessoas ouviram. Ou seja, o que você comunicou. Porque você quer ter a razão, você quer estar certo. Mas o que você realmente disse? Porque quantas vezes a gente quer dizer uma coisa e a gente fala outra e distorce, né,
aquilo que eu queria realmente dizer não foi bem o que eu disse. E aí, mais do que ter a razão, você tem que ter o cuidado do que chegou do lado de lá. Porque o comunicador não é você que está levando, né, as suas palavras, o conteúdo que você está transmitindo. Então, você precisa ter a certeza do que chegou do lado de lá. O que as pessoas realmente receberam e puderam compreender. Seja com uma criança, seja com um adulto, a comunicação ela pressupõe etapas. Travou. Passa aí, por favor, Vanessinha, vê se com você vai. O próximo slide, que não quer ir, não. Mas está ligadinho aqui É esse aí. Não sei, né, se dá para os irmãos acompanharem, visualizarem tudo. Eu trouxe alguns slides só para ficar um pouco mais fácil mesmo a assimilação do que eu estou falando. Um processo de comunicação, seja com uma criança, seja com o maior do idoso, pressupõe essas 3 etapas. Quem é formado em comunicação, né, tem muito maior domínio do que eu para explicar. Temos o emissor, que é aquele que transmite a mensagem, que é o conteúdo a ser transmitido, e nós temos o receptor. Se não tiver o emissor, o conteúdo e o receptor, não vai ser um processo de comunicação. Tem que ter o receptor, né? Você não pode, né, dialogar e ter uma interação consigo mesmo. Às vezes a gente tem, né? A gente às vezes conversa e pensa aí conosco mesmo, mas a interação humana ela só pode se dar quando tem mais do que uma pessoa. Alguém está dizendo e alguém está ouvindo. Nesse exato momento, eu, Viviane, sou o emissor, eu estou sendo, nesse momento, fazendo esse papel, porque eu estou levando o conteúdo. Eu tenho uma mensagem, que é, né, o assunto de comunicação, e vocês são os receptores, quem está ouvindo. E é necessário, para uma comunicação ser efetiva, ser eficiente, os 2 papéis precisam ser bem feitos. Quem é o emissor precisa ter esse cuidado naquilo que vai dizer. Qual é esse público, né? Eu vou tratar do assunto comunicação, eu estou falando com adultos, é a classe de adultos e terceira idade que está aqui. Porque se eu for conversar a respeito de comunicação lá na classe, que eu sou professor também, juniores, eu vou ter que ter uma outra linguagem, é uma outra forma de me expressar. Talvez para os adolescentes também se aplica uma outra forma. É muito de quem é o receptor e a mensagem que eu quero. Informação. E eu, né, quero que os meus receptores recebam isso. Preciso, sem dúvida alguma, ter clareza naquilo que eu estou dizendo, ter um tom de voz adequado, nem alto demais e nem baixo demais, porque se ele for alto, ele agride, né? Se eu começar a verbalizar aqui com gritos, se torna ofensivo. E você não vai ter, né, vai se bloquear, você não vai ter abertura para ouvir. Tem pessoas que às vezes comunicam o tempo todo, mas em tom alto, em tom de ordem, até para pedir um favor, para pedir algo, ele pede, mas num tom que é firme demais, que é duro. O tom de voz, às vezes, ele transmite muito do que, não apenas o conteúdo, porque se o tom está áspero, ele pode ser um conteúdo de um por favor, mas o tom de voz não é adequado, então vai ser um tom de obrigação, um tom de ordem. Então eu tenho que ter cuidado, mas se eu também falar baixinho demais e calmo demais aqui, vocês vão ficar até sonolentos. Então você tem que ter o tom certo para ser assertivo de quem está recebendo. O conteúdo ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo, porque se eu ficar falando aqui por 3 horas seguidas a respeito de comunicação, vai cansar, vai ser, né, uma pessoa prolixa que fala, às vezes faz uma curva gigante, mas não vai aonde ele quer realmente, né, transmitir a informação que ele quer transmitir. Agora, quem é receptor, que no caso são vocês e aqueles, né, que estão recebendo a mensagem, precisam ter a habilidade também. Vamos pensar aqui comigo, o que vocês acham que é importante vocês, nesse momento, como receptores, terem ou praticarem, de forma que vai facilitar a minha interação e a minha comunicação e a assertividade da nossa conversa aqui, da nossa comunicação? Qual vem a ser uma boa característica de alguém que é receptor? Atenção.
Qual que é o principal sentido que o receptor está usando? Eu estou usando um sentido, mas vocês estão usando qual? A audição. Então, um receptor, para que ele tenha atenção, ele precisa estar com o ouvido bem afiadinho para o que ele está recebendo. E não dá para realmente a gente falar ao mesmo tempo. Se alguém quiser falar, vai levantar a mão e vai... Eu vou dar a palavra e você vai falar. Agora, se você conversa no tempo que eu estou falando aqui, você com certeza está tendo aí uma comunicação junto com a minha. Então, a pessoa que você vai aí conversar, ela vai ter que ter um ouvido para captar a voz da Viviane e o outro ouvido para captar o que você está falando. Essa comunicação, sem dúvida, ela vai ter um prejuízo. Porque ninguém vai conseguir, né, ter uma atenção a duas pessoas falando ao mesmo tempo. E ter um ouvido afiado é muito importante, porque senão você não vai conseguir desenvolver a competência da atenção, que o Alan comentou aqui. Para você ter atenção no que foi dito, você tem que saber escutar. Vai ter o slide certo para eu falar a respeito de escutar, que é diferente de ouvir. E aí, há momentos em que o emissor, está bem claro, a Viviane é o emissor, vocês são os receptores. Mas quando eu acabei de fazer a pergunta, eu acabei de fazer uma pergunta para interagir com vocês. Eu perguntei qual é o sentido que vocês estão usando para receber a minha mensagem. Aí os nossos papéis se inverteram. Porque aí eu me calei e eu fiquei sendo a receptora. E a vocês que eu estava fazendo a pergunta se tornaram os emissores. Então, a comunicação é isso o tempo todo. Quando há um diálogo, alguém está falando, alguém está ouvindo. Se esse que está ouvindo começar a falar ao mesmo tempo, ou começar a interpretar o que a pessoa está falando sem ela ter concluído, ele vai se precipitar na interpretação. Porque aí ele pode chegar a uma conclusão errada, e a pessoa não concluiu o que ela está falando. Então, às vezes, num conflito, as duas pessoas têm pressa para falar, e elas se embolam falando ao mesmo tempo. E aí, sem dúvida alguma, um acordo, uma boa negociação não vai acontecer. Um tem que estar calado, para apurar aqui realmente a parte da escuta e receber adequadamente o que está sendo dito. Então, esse processo ele vai ser contínuo. Uma comunicação ela só é eficiente quando o receptor ele é capaz de entender exatamente o que o emissor pretendeu comunicar. Se você pretendeu comunicar bola, o que o receptor tem que ouvir é bola. Porque se ele ouvir cola, houve aí um ruído e a comunicação não vai ser eficiente. E tenho certeza que você já errou porque não entendeu aquilo que foi dito, ou a orientação que foi passada. Às vezes, quando há ruídos, há uma conversa paralela, ou há uma desatenção também da parte do receptor, né, em captar o que está sendo dito, a conversa pode atravessar. Ir direto ao ponto, de maneira simples e efetiva, clara, onde os dois lados vão se entender, né? Os dois lados se entendem. Isso é necessário para aquela pessoa, né, que está trazendo ali a comunicação, aquilo que está sendo dito. Tem que ser de forma simples, porque se eu começar a trazer um vocabulário muito complexo, pesado, usar palavras que talvez não são do dia a dia de vocês, eu não vou cumprir com o meu objetivo de transmitir esse conteúdo de forma eficaz. Eu não estou numa sala de aula dentro, por exemplo, de uma faculdade. Talvez se eu estivesse conversando e dando uma aula sobre comunicação para estudantes de comunicação, do curso de jornalismo, eu poderia usar outros termos mais técnicos e usar uma outra, né, terminologia. Mas não, eu preciso pensar em a quem eu estou falando para que eu tenha realmente a maneira simples, efetiva, clara, sem fazer muitos rodeios, né? E às vezes a gente percebe pessoas com essa dificuldade de ir direto ao ponto. E aí roda, 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 faz um caminho prolixo, que aí já cansou o ouvinte, mas não transmitiu o que realmente queria efetivamente levar e transmitir. E até o óbvio precisa ser dito. Não é por ser óbvio que a pessoa vai entender. Mas você disse isso? Como você pode ter certeza que a pessoa entendeu até o fim, se você não concluiu o seu raciocínio e não disse aquilo que parecia para você óbvio? Para o receptor, pode não ser óbvio. E tem hora que a gente peca na nossa comunicação por isso, porque a gente negligencia o óbvio. Parece que eu preciso dar, né, uma
devida orientação, então eu falo pelas metades, porque aí eu entendo de que meu filho é capaz de processar e de entender o restante, que era óbvio. Não, então tenha cuidado com aquilo que você está dizendo, para que tenha um começo, um meio e um fim, uma conclusão, e não negligencie informações que você pode achar que pode ser óbvio para o outro, porque pode não ser. E aí existe um tripé que representa a comunicação. Às vezes a gente fala de comunicação, e aí talvez vocês estão pensando que o que eu estou falando de comunicação aqui é literalmente fala. A fala é uma forma de se comunicar. Mas tem outras vertentes aí, outros aspectos, que vão dizer muito de nós mesmos, que não é exatamente o conteúdo propriamente dito do que eu estou falando. 55% daquilo que a gente fala, daquilo que a gente comunica, desculpa, não daquilo que a gente fala, daquilo que a gente transmite, está no campo do não verbal. O que é o não verbal? O que não é dito, não é por meio de palavras. E o que isso pode ser? A nossa postura, a nossa apresentação pessoal. Se eu tivesse aqui, sei lá, de bermuda, de chinelo, eu estaria transmitindo, talvez, uma postura adequada para uma professora de escola dominical que quer transmitir um conteúdo. Então, eu já estou comunicando com vocês desde a minha apresentação pessoal na hora que eu cheguei aqui na frente. Se eu estou inseguro ou não, a minha gesticulação, tem um monte de coisa que está no campo do não verbal. E a gente comunica o tempo todo. Né? Às vezes, uma postura relaxada demais, né? Às vezes, escorado, né? Em vez de estar sentado no banco, senta, empurra o corpo, desce o corpo para frente, encosta lá atrás. Uma postura bem, né, relaxada, de que talvez assim, né, você está cansado, com sono. O jeito que você senta está dizendo de você. O jeito que você se veste também diz. Não estou falando que, né, a gente tem que vir aqui para frente de vestido longo, de listrinha verde, de salto. Não é isso. Cada um tem o seu estilo, o seu jeito. Mas o fato é, a gente precisa ter cuidado com as coisas de Deus. Com a forma da gente se vestir, com a forma, sim, da gente se sentar. O nosso comportamento diz a respeito de nós e está comunicando algo. Até o nosso silêncio. Se você chega mudo e calado, ou se você chega sorrindo e dando um bom dia, você comunica coisas completamente diferentes. Então, a sua expressão diz a respeito de você. Que talvez você não está num bom dia, se você está mais abatido. Porque quem tem a expressão bem aberta, sorridente, olhos regalados, quando está com uma expressão mais murchinha, carinha fechada, logo a gente reflete e percebe, tem alguma coisa ali acontecendo. Porque essa pessoa não é assim. Aí, infelizmente, nesses últimos dias, aí os dengosos, não foram poucas as pessoas com dengue, né? Qual uma das principais características da pessoa com dengue? A prostração. É perceptível, porque tem uma linguagem ali corporal mostrando de que aquela pessoa está abatida. Os ombros, caídos. A gente percebe quando, né, alguém está assim ou alguém que está assim. A postura firme, né? Como eu vou me comunicar, o contato visual que eu estou fazendo aqui com vocês. Porque se talvez eu estivesse falando, mas aqui tampando, né, o meu campo visual, por estar insegura, tímida de que está aqui na frente, eu provavelmente não faria esse contato, eu ia tampar aqui a minha visão. E aí isso atrapalharia, mas seria algo a respeito de mim. Então, muito cuidado, gente, porque 55% daquilo que você comunica não está no aspecto daquilo que você diz, nas suas palavras. Tem muito mais de você na sua linguagem, no seu rosto, que às vezes está muito carrancudo, sempre expressão muito fechada, sobrancelha fechada. Ou às vezes é um ambiente mais sério e formal e você está com a cara aberta demais, o sorriso muito largo, que não é a hora para rir também. Então tem lugar e tem hora, porque tem hora que você precisa ter um aspecto mais sério, formal. E tem hora que está tudo bem, pode ser descontraído. 38% o tom de voz. Então, às vezes, se você, né, não está percebendo que o ouvinte, seja seu filho, quem for, não está recebendo bem aquilo que você está colocando, pode ser pelo seu tom de voz. Ou grosso, alto e áspero demais, que assusta, e tem gente que só comunica em casa gritando,
assustando. E se você começa a gritar com seu filho desde que ele é criancinha, você tende a criar esse vício, porque aí você entende que ele só vai te ouvir se você gritar. E isso vai causar danos gigantescos nessa interação e nessa conexão. E isso vai causar muito mais medo do que respeito. O tom de voz, só que ele também não pode ser manso. Se você quiser passar uma ordem para o seu filho de correção, você não vai falar, filho, vem cá conversar com o papai. Não é essa voz suave e doce. O tom de voz vai dizer a respeito daquilo que você está comunicando. Você precisa ser firme, sem ser desrespeitoso. Você pode ser firme com seu filho, né, no momento que você estiver corrigindo ele, mas sem gritar. O grito, ele denota a falta realmente de respeito. Ele denota a sua emoção, porque você está irado, então você tende, emocionalmente, sobe mesmo, né, o tom. Tem pessoas que já têm uma fala mais alta, o tom de voz já é mais alto. Aí que é mais difícil ainda, né, para ele dosar. Porque é ruim, né, para o ouvido do ouvinte, do receptor, receber algo, mas num tom que é um tom rígido, forte demais. E 7% daquilo que a gente comunica está realmente ligado ao conteúdo. Ou seja, a gente transmite muito mais. Eu estou transmitindo muito mais aqui com o meu tom, com a minha postura, com a minha linguagem corporal, muito mais do que o que eu estou falando, propriamente dito, as minhas palavras. E eu acho que isso reflete a gente pensar mesmo, né? No dia a dia, na sua postura, no seu jeito de ser e qual que é a mensagem que você está transmitindo. Não só aqui dentro da igreja, na sua vida, nas suas relações. O que você fala e verbaliza... Agarrou de novo, Vanessinha. O que você fala é o conteúdo. Eu estou realmente chamando de conteúdo. São as palavras que você está proferindo. Como você fala é a embalagem. Se vai ser com grito, se vai ser de um jeito de... Ah! E aí você está, né, nervoso, falando, gesticulando, fazendo cara feia. Então, o que você fala é o conteúdo, como você fala é a embalagem. As duas coisas alinhadas é um sucesso absoluto. Quantas coisas que você olha pela embalagem e você fala, isso é ruim. E você faz o julgamento pela embalagem daquilo, né, que você está vendo, que você julga. Coisas simples assim do dia a dia. Eu, por exemplo, gosto de pão mais crocante, de casquinha e mais queimadinho. Não queimado, né? Mas não é moreninho, exatamente. Se vier com um pão branco, eu vou julgar a embalagem. Ele pode estar uma delícia, mas eu julgo a embalagem e eu vou falar, não quero. Me denota de que ele está murchinho, não vai ter crocância. Estou dando um exemplo muito simples para que vocês entendam de que, às vezes, nós realmente julgamos a embalagem daquilo. Então, a gente tem que ter cuidado com o tom, com a postura, com a nossa apresentação pessoal, porque ela vai transmitir ou não a seriedade que eu quero comunicar. Seja para uma aula, para uma interação com um familiar, seja na sua interação aqui. Então, cuidado com aquilo que você fala, mas também cuidado em como você fala. É isso que nós lemos aqui nos versículos, né? Principalmente lá em Provérbios. Você precisa realmente ter moderação, prudência. Porque se você for rápido demais, você, sem dúvida alguma, vai escorregar e vai ser muito mais emocional aquilo que você está, né, transmitindo do que racional. O correto é justamente as pessoas que são tardias para falar. Não tardias no sentido de ficar em silêncio e depois de uma semana ele volta a conversar. Mas é tardio no sentido da inteligência emocional com que bateu, afetou, ele, sem dúvida, né, sentiu ali, a emoção está presente. Qualquer um se zanga, eu também me zango. Né? Não é porque eu estou falando de comunicação aqui que eu ganho nota 10 em tudo, em todo o tempo. Não é porque eu sou psicóloga e entendo de inteligência emocional que eu sou inteligente emocionalmente o tempo todo. A gente se zanga. Zangar é fácil, é normal. Mas se zangar com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, pelo motivo certo e da maneira correta, são 5 pontos que eu tenho dúvida se alguém aqui consegue levantar a mão de falar que é aprovado.
Porque a gente peca, muitas das vezes, com a pessoa. Você está zangado com alguém, porque, sei lá, falou algo que você não gostou, e aí você levou, engoliu, não tratou o problema. Aí você vai fazer o quê com a próxima pessoa que vai chegar perto de você para conversar? Você vai levar. Essa ira vai estar com você, na sua forma de comunicar. E aí a gente desconta com a pessoa errada. Aí, quando às vezes é a pessoa certa, então eu estou zangado, eu vou ir ali na pessoa certa que causou essa ira, mas às vezes não é a hora certa. Você está no meio da escola dominical, dentro da igreja, não é aqui agora, diante das pessoas, a hora de conversar, não é o lugar. Né? Então vai ter que ter hora, vai ter que ter lugar para que essa conversa, esse conflito, essa verbalização tenha espaço. Eu sei que é difícil, tem pessoas que têm muita dificuldade de expressar aquilo que está sentindo. E aí engole o choro, não fala, mas aí acumula um monte de sujeirinha aqui dentro, e aí vem mágoa, vem amargura, e aí depois o comportamento dessa pessoa mostra. Uma pessoa amargurada não precisa de 5 minutos de conversa, você sabe que ela está amargurada. Porque a forma como ela fala e o que ela fala evidencia. A gente não fala o que está cheio o coração? Então, de fato, quando a gente está fazendo, né, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Né? E tem gente que é limonada o tempo todo. Porque a comunicação ela é áspera, ela é azeda, ou ela é amarga, né? Quando o limão já está passando um pouquinho. A limonada ela fica amarga, né? Quando você não toma ela na hora. Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado, pensar naquilo que a gente está levando para o outro e como a gente está levando, porque tem conversas que são difíceis mesmo. Nem tudo que você comunica é notícia boa, agradável, que vai fazer a pessoa sorrir. Você, pai, vai ter que falar um não para o seu filho e vai ter que, em algum momento, lidar com a frustração dele, porque se você não frustrar, a vida depois vai ensinar ele a frustrar. E aí é melhor que você treine ele a lidar com isso. Então, às vezes eu falei, né, do pai gritar com o filho, mas às vezes é o contrário. O pai é tão manso e passivo que aí quem sobe o tom é o filho. E aí é o filho que fala, né, de uma forma mais autoritária, gritando, ou ele se comunica com choro. Porque aí ele fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, deu certo. Ele sabe agora o ponto de negociação. Ele sabe exatamente a hora que o pai cede, o que ele tem que fazer. Então, ele comunica com o grito, ele comunica com a birra, ele comunica com a pirraça. Então, depende, né, se você rende com a atenção e se você faz aquilo que ele realmente está pedindo. Né? A negociação acontece desde que a criança ela é petititinha. Agora, quem que vai realmente comunicar? Quem que é o adulto, né, para levar o que é certo? E aí, pensando na questão da escuta, quem não escuta direito não tem como dizer a coisa certa. Por isso que eu falei aqui, não é uma questão de oratória, de falar em público. Não é isso que é um bom comunicador. Não é o fato de eu ter essa segurança de estar aqui e lidar com o público que me torna alguém, né, com essa habilidade na comunicação. Porque eu posso lidar muito bem com o público, mas eu posso ser péssima no diálogo com o meu esposo. E aí a gente tem que saber transitar entre ser emissor, cuidado na fala, mas ser receptor. Aqui, ó, atenção e o meu ouvido. Eu preciso saber, de fato, escutar direito. Porque se eu não escuto, como que eu vou processar e dizer a coisa certa? Se eu não tenho, né, a informação correta entrando aqui, olha. E eu preciso, de fato, estar com os ouvidos bem atentos, limpinhos. A fala precisa da escuta para virar diálogo. Parece uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito. A fala sem escuta, ela não vai ser diálogo. O diálogo só existe quando tem alguém falando, mas que tem alguém escutando. E como eu falei, a gente comunica muito com a nossa postura. Então, se alguém está me comunicando algo e que eu estou olhando lá para o outro lado, braço cruzado, eu estou transmitindo alguma coisa aqui com a minha linguagem corporal. Se eu estou dando ideia ou não para o que você está falando. E aí tem gente que faz até assim, né? Então, assim, você está falando e eu estou... Ou, às vezes, as costas. Por que a gente fala que não pode dar as costas para os outros? Se você está conversando com a pessoa, né, o papai corrige o menino, não dá as costas para ele, não.
Porque as costas é justamente uma forma de você negar a interação. Aí você não tem como ter escuta e ter diálogo se a sua postura não tem o contato visual, se você não olha nos olhos de quem você está falando e se conecta com ele de fato. Aí não vai ter ouvido afiado e limpo, não adianta os meus ouvidos estarem bem limpinhos se eu não estou tendo interesse ali por aquela interação, por aquilo que está sendo dito. Então, a fala só vai encontrar realmente o seu propósito se tiver o ouvinte, se tiver ali o receptor. A gente transita nos dois papéis. Não adianta você achar que você já é bom só em um, mas você não faz bem o outro papel. Então, você tem a melhor oratória, você se comunica, usa palavras de uma forma articulada, você tem, sem dúvida alguma, um bom domínio da fala, mas se na hora que você é o receptor, alguém começou a falar e você já tampou aqui, ou famosa expressão de mãe, né? Entrou no ouvido e saiu no outro. Mãe tem muito costume de falar esse tipo de fala, né? De expressão. Se você realmente não fizer o seu papel, então essa comunicação e essa interação vai ter prejuízo. Vai ter ruído, e aí vai querer se dizer algo, mas vai se entender outro, e dali o conflito já está certo e armado. Tem uma palavrinha que chama escutatória, que é justamente a habilidade do receptor, que significa estar presente, escutar de verdade, mesmo que você não concorde, porque até para discordar, a gente precisa entender o que a outra pessoa está dizendo. Isso é muito sério, gente, porque quando alguém fala algo que eu não concordo, eu já ignoro, eu não quero nem ouvir, porque não está batendo com aquilo que eu penso, né? Ou com aquilo que eu acho, essa pessoa só pensa diferente. Em aspecto, sei lá, em algum tipo, né, de aspecto, vocês têm formas diferentes de pensar. E o positivo é quando há uma harmonia. Não, a gente não tem que ser uniformes aqui. Quando a Bíblia fala para a gente ter unidade, não é unidade no sentido de uniformidade. A gente pensa de forma diferente. Eu posso gostar de uma cor, você gosta de outra. Um gosta de um time, o outro gosta do outro, sei lá. A gente se desencontra em certos gostos. São personalidades diferentes, histórias diferentes. Então, às vezes, eu gosto de algo e você não gosta. Mas o fato de você não gostar e eu gostar, não significa que a gente tem que ser inimigos, né? Hoje em dia está muito assim, o fato de que eu gosto de um vestido verde e a dona Beth gosta do azul. Então, uma vez que ela desencontra com a minha opinião, aí a gente dá o silêncio. Eu vou romper, vou, né, trazer o silêncio como uma forma punitiva, eu não quero mais. Mas até para discordar de alguém, eu tenho que ter habilidade como ouvinte para escutar até o fim, para processar devidamente aquela informação e para daí responder. E é claro que isso não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas acho que ainda mais para os líderes, quando vocês, né, precisam tratar de uma situação, de um problema em reunião, vão ter opiniões ali que precisam estar sobre a mesa, numa plenária, né? Daqui a pouco, por exemplo, a sociedade vai se reunir. É isso. Eu estou vendo de um ponto, você está vendo de outro. E eu estou vendo de um ponto dependendo do meu posicionamento. Aonde eu estou aqui me dá um ângulo, me dá uma visão. Vocês aí têm uma visão diferente da minha, porque vocês estão num ângulo diferente do meu. Então, como é que eu consigo ter empatia por aquilo que você está sentindo e percebendo? Indo até você, me colocando no seu lugar e vendo da sua forma. Vendo na sua perspectiva. E aí isso vai me dar condição de, pelo menos, te compreender. Mesmo que a gente ainda continue discordando. Mas a escuta de verdade vai acontecer quando você está ali por inteiro. O nosso ouvido, ele tem a capacidade de captar mais ou menos cerca de 130 palavras no minuto. Ele capta. Mas o nosso cérebro, ele processa mais de 450 informações no minuto. Olha só como o nosso cérebro tem um emaranhado de fios desencapados, conectados o tempo todo. O que isso quer dizer? Que às vezes eu estou aqui escutando a dona Beth, a gente está num assunto, ela está falando comigo, mas a minha cabeça está lá no meu almoço, na carne que eu não tirei para descongelar, aí a dona Beth está falando.
mas a minha cabeça está processando muito mais e me levou para um outro lugar. Ela não sabe, porque eu estou olhando aqui para ela. Parece que eu estou aqui. O meu corpo está presente. Mas a minha cabecinha está processando no amanhã, o que eu tenho que fazer. E o fato do nosso cérebro fazer isso, infelizmente, tira a nossa atenção e o nosso foco. Aí, na hora que eu volto para a atenção com a dona Beth aqui, ela acabou a fala. E aí, o que ela falou? Aí eu voltei a minha atenção, já estava no final. Aí eu vou fazer interpretações, né? Porque eu preciso responder para ela alguma coisa, se tem um diálogo acontecendo, né? Só que a minha cabeça desviou e foi lá no amanhã, e depois é que eu voltei, e aí eu aterrisei aqui de novo. Então, o nosso ouvido, ele capta, mas o nosso cérebro, ele processa quase 5 vezes mais informações. Isso nos faz dispersar com muita facilidade. A gente tem que ter cuidado. Independente de ser uma conversa com uma criança, né, com seu filho, quando ele estiver falando, esteja no campo visual dele, né, se conecta com ele, se possível agacha, fica na altura do olhinho dele, porque se você não olhar para ele, ele está falando, e você está para cá, com certeza você não vai praticar a escutatória. Se você está olhando para um outro lado, a sua atenção já está conectando e recebendo informações do outro lado, e não de quem está falando com você. Muito cuidado. E há uma diferença no conceito de ouvir e de escutar. O ouvir está relacionado à nossa audição. Quem tem o ouvido aí funcionando, né, e não tem nenhum déficit auditivo, capta os sons. Tem um som que é a minha voz, tem um som que é um ventilador que está soprando. Esse som é comum e todos estão captando. Ou podem captar a partir de agora que eu falei, né, do ventilador. Se você não estava prestando atenção, esse som está aqui. Isso, então, é possível porque a gente está praticando aqui o ouvir. Agora, escutar é captar sons, gestos, a informação. Você está presente a ponto de que você está captando a linguagem, o rosto dessa pessoa, se ela está transmitindo alegria, tristeza, você está percebendo a emoção que está presente ali dentro nesse momento de comunicação. Captar, então, os sons, os gestos, a informação em geral e transformar algo relevante tanto para mim quanto para o outro. Então, para você ser um bom receptor, você precisa deixar de ouvir e passar a escutar. Porque escutar, você aproveita mais o que o seu cérebro pode te dar de informação, mas não para você pensar lá na sua janta, no seu dia de amanhã, na sua semana, enquanto a outra pessoa está falando. Mas é para você se conectar com ela e você absorver o máximo da linguagem corporal, do olhar dessa pessoa, das emoções presentes ali, para você ser o mais assertivo possível, enquanto ouvinte ali, enquanto esse que vai receber a informação, para a interação ser realmente efetiva, adequada e assertiva. E aí eu faço algumas perguntas só para você refletir para você mesmo. É claro que não é para responder aqui para mim. Mas você escuta com atenção? Hoje, né, de 0 a 10, qual que é a sua pontuação aí como um receptor? Você trabalha, né, de forma a seu favor para você captar não só o som da voz da pessoa, mas processar o que está sendo dito, as emoções, o olho no olho, ter realmente, né, esse tempo de qualidade nesse diálogo. 2, você comunica-se de forma positiva para atingir seus objetivos? Comunicar de forma positiva é quando você dá a informação que você quer. Porque tem gente que comunica, mas de uma forma tão genérica que você pensa assim, o que ele realmente quer que eu faça? Se depois que você dá uma orientação para o seu filho ficou vago assim, e ele vai deduzir o que você quer, é sinal de que a sua comunicação não foi positiva. Positiva é quando você é específico, você diz exatamente qual que é a orientação, o que ele tem que ir lá fazer e voltar e te entregar. Porque se você deixar solto, ele vai fazer interpretações. E as interpretações, gente, não são nada legais. E aí você pode achar e ficar bravo porque ele te interpretou errado. Na verdade, você não foi claro. Você não foi positivo naquilo que você está dizendo. Teve uma vez, essa foi uma experiência lá de casa, né? O Alan comentou com a pessoa que cuida lá da minha mãe, que ele estava com vontade de comer frango. Essa informação, vocês acham que ela é positiva?
Ela é clara o suficiente dizer, eu estou com vontade de ter frango no cardápio? Estou dando um exemplo muito simples para vocês entenderem o que é uma informação positiva. Então, qual seria a informação positiva dentro desse exemplo? Qual que seria, Tiago? Estrogonofe. É um prato que envolve frango? Sim. E a forma que o Alan queria comer era bife, como se fosse grelhado. Mas saiu algo muito diferente da expectativa dele. Mas ele se frustrou porque a comunicação não foi positiva. Está vendo? É um exemplo muito simples que eu estou dando. O frango que ela fez, ela picou o peito lá em uns blocos, não ficou nem pequenininha, assim como estrogonofe, não. Foram uns blocos grandes. E ela usou um tempero doce, mel, com não sei o quê. Na hora que o Alan comeu, a frustração, assim, o que será isso? Né? A expressão dele, do tipo, e a Viviane não vai gostar disso também, não. Eu estava trabalhando, né? Vai lá, né, só. Não era pezinho de galinha, não. Pior que não era. Aí, quando ele me contou da frustração dele, do tipo, nossa, ela fez um negócio que ficou ruim demais, um tempero, né, agridoce e tal. Aí, mas a minha pergunta foi, mas o que você disse para ela? Eu falei que eu queria frango. Só que só dizer o frango, quantas possibilidades de prato tem? Você pode assar um frango, você pode fazer um bife de frango, você pode fazer o estrogonofe. É isso, gente. A comunicação, quando você quer passar uma orientação precisa, você precisa ser atendido, você tem que ser claro. O que é que você quer? Né? Deus, ele é tão impressionante com a sua habilidade de se comunicar, que a gente vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando ele estava dando instruções do tabernáculo, a construção da arca, vários episódios em que Deus estava dando uma orientação, mas ele era tão minucioso, mas tão minucioso no detalhe. Qual material, qual que é a medida, quantos centímetros, aonde que tem que ser colocado, de que jeito. Era muito completo, não tinha margem de errar, né? Quando ele estava dando uma diretriz. São N textos, né, que a gente pode pensar. E uma comunicação, quando ela é desencontrada, ela realmente confunde. Eva e a serpente é um exemplo clássico de uma comunicação que a serpente mais sagaz, o texto já começa falando isso, ela é maldosa. Então, a forma como ela disse para Eva, ela não disse o que Deus tinha dito. Ela colocou como parece que ele falou isso, né? E ela já começou com a negativa, ela já começou a frase com o não, o que confunde também, não é legal. Mas isso deixa para um outro momento, que aí eu estiver falando para a paz propriamente dito, né? A comunicação, então, positiva é quando você é objetivo, claro e específico. Não é genérico para a pessoa ter que adivinhar, o que será que ele disse? Você mantém o foco quando faz ou responde perguntas abertas? Ou seja, você não é prolixo, né? Perguntas abertas são perguntas que não responde com sim e com não. Quando você faz uma pergunta que só cabe sim e não, é pergunta fechada. Só tem sim e não como resposta. Mas quando é uma pergunta em que a pessoa pode falar e discursar, explicar, você tem que ter foco também, porque senão você vai responder, abrir, falar, e aí, onde é que você quer chegar? Né? Então, a gente tem que ter foco e direção também naquilo que eu estou falando. Qual que é o assunto? Né? Porque tem gente que fala, que até se perde. O que eu estava falando mesmo? Porque ele já foi para um lado e abriu demais o leque. Outra coisa que, olha, como um auxílio, né, e uma dica para vocês. Faz perguntas e parafraseia, resumindo para chegar ao entendimento. Essa técnica aqui, gente, é efetiva para a gente realmente checar o entendimento. Como você pode saber se o seu filho, ou a quem você está comunicando, ele entendeu exatamente? Porque ele está olhando para você, ele está fixamente aqui olhando. Eu estou olhando para a dona Beth. Como que eu posso saber se a dona Beth entendeu ou não aquilo que eu estou falando? Perguntando. E ela parafrasear. Sabe o que é parafrasear? É quando você diz com as suas palavras aquilo que você acabou de ouvir. Então, quando você está... A pessoa não está sendo tão clara assim naquilo que ela está te dizendo, orientando, faz perguntas. Ou devolve para ela, então, o que você está me dizendo é isso, 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 isso? Isso é parafrasear. Você pegou o que a pessoa disse e aí você está espelhando e falando do seu jeito, falando com as suas palavras.
E aí, nesse momento, se você falar alguma coisa que não confere, a pessoa vai na hora perceber que você não entendeu. Deixa eu voltar aqui e falar de uma outra forma. É uma técnica muito boa, os pais devem fazer com seus filhos. Pede ele para parafrasear. É claro que você não vai virar para ele e vai... Lucas, parafraseia para mim. Ele nem sabe o que é parafrasear. Mas você vai dizer para ele repetir. O que foi que eu disse que você entendeu? Ele vai parafrasear. Aí você vai conseguir chegar ali no lugar. Porque se teve um desencontro com alguma palavrinha ali que distorceu, você consegue ser assertivo. Estou quase acabando, meus irmãos. Ter conversas difíceis, às vezes, é necessário para evitar uma vida difícil. O que você diz cura e o que você guarda adoece. É uma frase de Guilherme. E eu gosto muito dela. Às vezes a gente tem dificuldade mesmo, né, de expressar uma dor, um sentimento, algo que te incomodou. E às vezes você está silenciado aí com um irmão, não conversa, torce o nariz, mas talvez ele nem sabe exatamente o que ele disse, ou quando ele disse, e que te magoou, e por como, né, que isso aconteceu, porque talvez isso realmente não ficou claro. Ter conversas difíceis, falar o que está se sentindo mesmo, né? Tanto o verbalizar coisas boas, quando você vai dizer um eu te amo para alguém, mas quando você tem que ter uma conversa difícil, de chamar alguém para ajustar uma aresta mesmo, alguma coisa que foi dito e que desencontrou. Talvez o que a pessoa disse, ela não foi uma boa emissora, então ela não foi clara. Ou talvez você não foi um bom receptor e você não escutou direito. E aí o desencontro acontece. E aí a gente coloca muita intenção, né, nas palavras. Ah, fulano me disse isso porque estava com raiva. Como você sabe que ele estava com raiva? Se a raiva pertence a ele, quem pode dizer que estava ou não com raiva é ele. E a gente interpreta muitas coisas, a gente causa, né, assim, interpretações em tudo o que acontece o tempo todo. Mas a gente precisa colocar para fora. A gente tem que ter, é claro, amigos que a gente pode, né, falar, desabafar, quando uma dor vir, quando uma situação acontecer, você tem que ter como colocar para fora, né, dar vazão. Porque se você evita conversas difíceis e aprendeu desde a infância que você tem que engolir choro, você não pode externalizar sua tristeza, você não pode, né, dar o braço a torcer, você realmente tende a uma vida difícil. Porque você precisa aprender a botar para fora. As palavras, elas podem ser janelas ou paredes. Diferente o sentido de uma coisa e de outra. Qual que é o sentido, então, da janela? O que a janela te possibilita? Você tem visualização, tem o quê, dona Zilda? Liberdade. Clareza. É dela que vem a luz de fora, né? A luz que está entrando aqui, não está entrando pela parede. Está vindo pela janela. Então, as palavras, elas podem, de fato, te libertar quando você expressa aquilo que te dói, diz, né, dos seus sentimentos, entra num acordo, sabe pedir perdão e reconhecer quando você também erra, mas também as palavras podem ser paredes. Aí sim, a luz não vai entrar, a parede, ela vai te aprisionar, te condenar, te fechar, te limitar. Então, as nossas palavras precisam, de fato, serem prudentes, expressar o fruto do Espírito, de todas as características, porque se as nossas palavras têm que edificar, você só pode edificar, como Paulo, né, nós lemos em Efésios e Paulo orienta isso, se você tiver no conteúdo que você está expressando, na sua linguagem corporal, né, no seu tom de voz, nos 3 aspectos, né? Tom de voz, conteúdo e a linguagem não verbal, na sua postura, no seu comportamento, você, sem dúvida alguma, tem que expressar amor, alegria, paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, muito cuidado, né, quando você está falando, como está falando, com quem está falando, né? Porque tem hora que a gente perde a noção. Com quem mesmo que, né, você está falando? Quando
um filho, né, falta com respeito, que o pai... Quem é pai, quem é mãe, quem é autoridade aqui? A gente não se refere, né, com informalidade às pessoas de autoridade. A gente tem que ter, claro, uma linguagem adequada para conversar com as pessoas, até para diferenciar o que é brincadeira e o que não é, né? Porque às vezes tem pessoas que têm um linguajar que você fica perdido, assim, ele está falando sério ou não? Qual é a hora que ele está falando sério? Porque é tão difícil perceber, né, essa clareza. E assim, para fechar, é um diálogo que Jesus teve, e eu queria fechar com ele, porque depois de tudo isso que eu já falei, eu acho que fica mais claro. Eu preferi trazer esse texto no final do que do início. Porque como eu já falei muitas coisas a respeito, né, do assunto, eu acho que é mais claro de vocês perceberem o emissor, o receptor, o conteúdo. Vamos lá para João 8. Nós vamos ler João 8, de 1 a 11. É um diálogo muito especial, que a gente pode... Eu poderia pegar vários exemplos, né, gente? Jesus teve vários diálogos com várias pessoas e tem muito ensinamento em tudo o que ele diz, na forma que ele diz. E os fariseus, os escribas, aquele povo, né, que ficava o tempo todo ali pressionando Jesus, queria pegar ele em alguma contradição. Era na comunicação que eles queriam pegar Jesus para condenar. E esse é um dos episódios, né, em que ele foi pressionado a dar uma resposta rápida. Mas vamos ver o que Jesus nos ensina com a mulher adúltera aqui, para a gente fechar esse estudo. Então, de 1 a 11. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida de adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Pois tu, que dizes? Olha aqui, a pergunta é, vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer. E isto diziam eles tentando, olha a intenção aqui do coração, tentando para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, como eu disse, são N possibilidades, e exemplos de diálogos aqui de Jesus. Mas eu fico só com esse aqui. Nitidamente, os fariseus, os escribas, trouxeram e tinha uma malícia ali na comunicação. A pergunta que eles fizeram foi uma pergunta para pegar mesmo Jesus. E às vezes as falas das pessoas em nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, podem estarem carregadas de intenções ruins. Por isso que é bom você ser ouvinte, até para você processar e captar quando está sendo uma comunicação para o mal. E Jesus era muito bom nisso. E ele sabia, a intenção aqui dos fariseus. Se ele fosse rápido e emocional, impulsivo na resposta, ele poderia aí, cumprir com o objetivo dos escribas e dos fariseus, ser pego pela fala. Mas a pergunta não constrangeu e não pressionou Jesus a ponto de que ele ficou ali fora do lugar. Do jeito que ele estava, e calmamente ele continuou. E ele não respondeu rapidamente, ele começou a escrever no chão. Foi uma resposta branda essa. Lembra do versículo que a resposta branda ela desvia o furor? Os fariseus estavam ali furiosos, com uma intenção maligna mesmo, no coração ali, porque eles queriam pegar a Jesus para condená-lo.
Mas a resposta de Jesus foi branda. Nesse momento não houve fala, houve o não verbal. Jesus ele se inclinou e ele escreveu na areia. Então ele está comunicando algo, mas não com fala, com a postura, com o comportamento. Calmamente ele continuou escrevendo. Aí é que ele então, depois de ter essa calma, ou seja, ele para, ele observa, ele realmente pensa sobre a pergunta, sobre o que estava acontecendo. Ele atentamente, ele escutou o que os fariseus aqui, os escribas trouxeram. Ele escutou no sentido de captar a comunicação, mas de processar adequadamente aqui as informações no cérebro. Então ele percebeu tudo. Ele percebeu a linguagem corporal, os olhares atravessados dos fariseus e os escribas. Ele percebeu o que estava acontecendo. E aí a resposta dele foi precisa. Ele respondeu: quem, não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ele deu uma resposta diante da pergunta que foi dita. Mas não foi uma resposta qualquer e precipitada, muito pelo contrário. E ela acertou a veia do coração de todos eles, a começar do mais velho. Então, se Jesus tivesse sido rápido na resposta, ele não seria assertivo. Mas foi justamente a calmaria dele, o escrever ali, que ele estava escrevendo, que fez com que ele tivesse oxigenação necessária para ele elaborar a resposta certa, que foi lá no coração. E quebrou completamente todos eles, e eles foram saindo de fininhos, porque a própria consciência foi os acusando. Mas aí ele negligenciou o erro da mulher? Não. Ele também disse o que precisava ser dito, e ele corrigiu o que precisava ser corrigido. Então ele foi firme, ele teve firmeza. Ele tratou a mulher, não passando a mão na cabeça e disse: está tudo bem, o que você fez não tem importância não. Não é isso. Ele foi firme, ele perguntou para ela: cadê aqueles acusadores? Ninguém te condenou? Ele lançou perguntas para ela. Ele quis a interpretação dela. Olha como perguntas são assertivas. Ele quis que ela mesma descrevesse. E aí, cadê? Ele já sabia que todo mundo tinha saído, mas ele faz uma pergunta esperando a elaboração da mulher. E aí, como ela responde ninguém, então ele diz: tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Então ele não está negando que havia um pecado, havia. E ele tratou, mas ele tratou de uma forma e uma comunicação extremamente assertiva, não gerando condenação ou a exposição que os fariseus queriam, expuseram ela ali, para trazer mesmo uma pressão, o olhar de todo mundo, enfim, todo um constrangimento. Jesus tratou o problema, mas com uma comunicação extremamente eficiente, regulando totalmente a sua emoção, não foi impulsivo, para dar a resposta adequada. Então, meus irmãos, é claro que o assunto é muito vasto, teria muitas outras coisas que a comunicação, a gente poderia falar mais sobre ela, tem inclusive muitos irmãos aqui, que são formados na área da comunicação. Comunicar realmente é uma arte e exige de nós esforço, seja no seu papel de emissor, seja no seu papel de ouvinte e receptor, mas use adequadamente a boca, os ouvidos, para que você seja assertivo naquilo que você fale. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque o seu coração tem que ser fonte de vida, de amor, fonte do Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo. Então, que as suas palavras sejam bênção na vida das pessoas, não comece de você a maledicência, Tenha cuidado com a forma que você corrige, fala com seu filho, porque você pode ser firme, mas não precisa ser desrespeitoso e ferir com ofensas, com xingamentos, com palavras mesmo inadequadas, enfim. E se porventura também algum dia uma comunicação atravessada ou ruídos distorceu e houve aí um problema, um conflito, vai lá, tenha uma conversa difícil, mas não deixa para continuar tendo uma vida difícil. Vai lá conversar com seu irmão, vai lá pedir perdão, vai realmente ajustar, entendendo que às vezes a sua emoção te atrapalhou e naquele momento você falou o que não devia e da forma que não devia. Mas tenha realmente esse cuidado, para que tudo que a gente fale seja com graça, transmitindo o amor de Deus, que excede todo o entendimento e é a causa de estarmos aqui. Então, que no nosso meio a gente possa ter
essa prudência ainda mais, porque é o Espírito Santo que habita em nós, é o fruto dele que a gente tem que manifestar. Então, que Deus os abençoe, complemente e fortaleça para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, seja nas nossas casas ou aqui entre os irmãos. Que Deus, então, nos abençoe.